Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aí. Eu tenho uma palavra para você, quero que você fique comigo até o final dessa mensagem. Elimine as distrações, para que você possa ser ministrado por esta palavra, que transforme a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Eu só quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É bem rápido, você se inscreve, ativa o sininho. Nós temos um sonho de alcançarmos a marca dos 10 milhões de inscritos e falta pouco. Então se inscreva, ative o sininho, curte o vídeo. Quando você faz isso, a mensagem vai mais longe, mais pessoas são abençoadas. Comenta, compartilha, e é isso. Eu fico muito feliz quando você nos ajuda, e que Deus abençoe você, e que essa palavra seja uma resposta sobre a sua vida. Vamos pro vídeo. Jó, capítulo de número 42, verso de número 2 diz: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa. Eu vou falar de novo, eu amo isso aqui. Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa. Sabe, o tu aqui é Deus. Eu sei, Deus, que tu podes fazer qualquer coisa. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Existem maneiras de viver a vida. Existem formas. Quando se trata de confiar em Deus, deixar Deus trabalhar, acreditar na provisão, no cuidado, no milagre, existem maneiras. Tem gente que diz: eu confio em Deus, mas que de verdade não confia. Tem gente que declara: olha, eu não acredito nesse negócio, e tá tudo bem, é um direito seu. Agora tem gente que até confia, até entrega nas mãos de Deus, mas não deixa Deus trabalhar nem um segundo sequer. Tira da mão de Deus toda hora, fica impedindo, fica na frente. Tem gente que diz que até confia no Senhor, que até entregou uma parte da vida, mas tem centenas de outras partes que ainda estão nas mãos. E é sobre isso que eu quero falar aqui. É sobre essa sensação que nós temos, que dizemos que cremos, mas a nossa vida não espelha, não reflete, na verdade, essa crença que afirmamos com todas as letras. Porque quem de nós não sabemos que Deus pode todas as coisas? O problema que se opõe a isso se chama eu e você. Deus pode todas as coisas. A pergunta: e você pode? Não? Ah, capaz, é tudo gente top, bonita, você não pode. Deixa eu perguntar aqui: quem aqui tem poder para andar sobre as águas? Não tem ninguém? Oh. Quem aqui tem poder para abrir o mar? Gente fraca. Vou fazer uma mais fácil, né? Coisa simples. Quem aqui tem poder de fazer chover? Não pode, que vocês nem isso conseguem fazer sozinho. Quem aqui tem poder de fazer o sol ir embora? Eu vou ficar aqui a vida toda, eu vou ficar contando 1 milhão de coisas. Você vai dizer a mesma coisa: eu não posso, eu não posso. E se eu perguntar: e Deus? E Deus pode? Vamos fazer o exercício? Quem pode abrir o mar vermelho? Quem faz chuva cair do céu? Quem consegue fazer o sol ir embora? Quem tem a terra na palma das suas mãos? Quem cujo qual a nuvem são os cabelos dos seus pés?
Não é você, é Deus. Então se é Deus, por que eu ainda estou tentando comandar todas as coisas? Por que ainda eu penso que eu sou o Senhor da minha história? Por que ainda eu penso que eu estou no comando? Bebê, você não está no comando. Então eu vou te dizer um negócio. Se eu sei que Deus pode tudo, eu tenho que começar a abrir mão daquilo que eu não posso fazer. Tem coisas que a gente pode fazer. Tem coisas que a gente pode, mas tem coisas que a gente não consegue. E tem coisas que a gente até pode, mas não deve. Isso aqui é difícil. Porque o que a gente ouve a vida inteira? Faça a sua parte, Deus faz a dele. Mas quem é que diz qual é a parte de quem? Eu vou te contar uma história, para ficar bem simples. O que eu sei da vida? Nada. Sei quase nada. Eu tenho 31 anos de vida, fiz faculdade, fiz uns cursinhos, vejo meme que só Jesus, vejo umas historinhas. Eu não sei quase nada. O que eu sei sobre o meu amanhã? Nada. Eu tenho um projetinho para amanhã. Amanhã eu vou acordar até o horário, vou pegar o voo, e aí, certo? Sim, eu tenho um projeto, mas eu sei se vai acontecer de verdade. Então eu não tenho controle sobre o amanhã. Agora então, escuta a minha história. Quando foi que Deus me deu um saculejo? Porque eu amo quando Deus faz isso. Para mim é a coisa mais gostosa do mundo. Quando Deus... Aí você vai... Tá bom? Isso é a melhor coisa que existe, porque não tem como fingir. Eu vou falar. Eu e a minha esposa Paulinha, a gente recebeu uma mensagem profética alguns meses atrás, que nós viveríamos uma nova estação. Foi isso que Deus falou com a gente. Vocês vão viver uma nova estação. E eu tô aqui, top. E aí tudo começou a acontecer. Tudo começou a acontecer sim. Deus mandou a nossa filha, que era o marco dessa estação que a gente havia recebido na mensagem profética. Deus falou algumas coisas de lugar, Deus falou algumas coisas da associação evangelística que está acontecendo. Tudo muito novo, Deus falou tudo, Deus já havia falado. Deus falou sobre muita coisa ainda não aconteceu, algumas já estão acontecendo. E aí a nossa casa, a gente ficou assim, Deus da minha vida, vamos correr atrás que o negócio está ficando muito louco. E aí quando eu vi, eu estava no meio do caminho do Senhor já. Porque a gente se empolga. A gente se empolga, a gente se empolga com a vida, e a gente começa a ver que alguma coisa que a gente fez deu certo, e a gente quer colocar a mão nas outras coisas, e aí de repente a gente está gerando um transtorno absurdo. Quem tem filhos aqui sabe. Já mandou seus filhos guardar os brinquedos? É terrível. Irmão, eu tenho 2 guris. Quando eu falo assim, agora acabou, vamos guardar os brinquedos aí. Irmão, a forma que eles guardam me irrita. Eu falo assim, deixa, vamos dormir. Vamos dormir que eu guardo. Porque tem coisas que eu sei fazer muito. Eu sei fazer muito. Na vida tem coisas que Deus sabe fazer 1000 vezes melhor do que a gente. Mas a gente diz, não, deixa que eu faço. Aí, irmão, eu tô nessa assim, de nova estação, filhos, yes, menina tá vindo, top, um monte de coisa acontecendo. E eu falei, eu quero me mudar do meu apartamento. Eu quero alugar uma casa. Porque eu não sei o que vai acontecer, eu não quero mais apartamento. E comecei a pesquisar, irmão. E pesquisa, e vai atrás, e vem, e pesquisa, e vai fazer visita. Irmão, os corretores da cidade tudo empolgado com a gente. Que eles estão pensando, nossa, vai rolar. E aí, irmão, sabe o que é engraçado? É porque eu sou empolgado, naturalmente. Eu sou assim na vida. Vamos fazer visita, top. Aí eu entrava na casa. E a casa era melhor do que o meu apartamento. E eu ficava assim,
Ai, sei, essa escada. Essa piscina aí, não sei. Que chique, irmão. Meu apartamento não tem piscina. Na casa tem. Eu tô assim, não sei. Nós fomos assim fazendo. Visitávamos uma casa, nada. Visitávamos outra casa, nada. Aí voltava para casa. Aí era para sossegar o facho. Deus não estava dando paz para nada. Então, o que você faz? Fica quietinho, nego. Cala a boca. Você não sabe o que Deus vai fazer amanhã. Deus deve ter algo muito melhor. Deus tem algo que você não consegue explicar o que é. E sabe qual que é a loucura? É porque a gente já sabe disso. Porque já aconteceu várias vezes. A gente se atribula e Deus fala assim: ei, baixa a bola. Tem coisa para acontecer. Relaxa. Espera, infeliz. Fique quietinho. Aí a gente espera. Deus vem e faz. Aí Deus faz algo que eu não tinha capacidade para imaginar. Eu vou ler um texto para você aqui. Deixa eu ver. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aqui. Eu botei aqui só. Aqui. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Lindão, Deus pode fazer muito além do que você pensa, imagina, pode conceber. Deus pode. O que a gente começou lendo? Deus pode tudo. Só que não é só tudo, não, é muito melhor do que nós podemos pensar ou imaginar. Então, eu quero que você entenda. Os sonhos que você tem são grandes? Oh, que grande. Não. Você é limitado, bebê. Ai não, eu tenho um sonho. Obrigado, tem um irmão que está comigo. Você está entendendo o que eu estou falando? A nossa mentalidade é pequenininha. Então aí eu estou lá pesquisando casa. Não gostei. Muito caro. Aí teve uma, irmão, que eu passava na frente a vida toda. Eu achava chique. Murão chique, sim. E eu nem queria morar na rua, que a gente nem pode, que dá ruim. Aí eu falei, vou lá tentar. Eu sei que não é. Eu sei que não pode. É porque quando a gente tenta tomar o comando, a gente sempre vai tentar ir para o mais fácil, para o mais lógico, para o razoável. Entendeu? Aí eu fui lá ver a casa, irmão. Eu olhei o muro por fora, eu vi a vida inteira só a casa por fora. Falei assim, nossa, que lindo! Aí entrei. Ei. Ai. Irmão, sem mentira nenhuma, tem uma escada que o João, crescendo 2 centímetros, ia morrer no primeiro mês lá, ia dar-lhe com a cabeça. A casa foi feita para matar uma criança. Só que eu queria aquele lugar, entendeu? Eu tô tentando, eu tô me metendo. Irmão, eu vou resumir a história para você. A gente foi em outra casa e aí encontrei uma santa de uma corretora que ela encontrou 2 casas pra gente visitar no mesmo dia. E aí eu fui na primeira. Nossa, que top! E dentro do meu espírito assim, aí eu saía, ai, que legal. E aí na segunda casa minha esposa foi junto comigo. Irmão, a gente entrou na casa sem brincadeira. Era a casa que a gente queria, era o jeitinho que a gente queria. Top! Eu já imaginei, top. Irmão, aí subi pros quartos. Eita. Os quartinhos assim meio ruim. Cheiro de cigarro. E aí, irmão, dei aquela desemocionada. Entendeu? Uma palavra nova da série Desemocionado. O emocionar e o desemocionar. Irmão, desci assim. Minha esposa olhou pra mim. A gente já se conhece muito, né? Linda, né? E nós já sabendo a resposta, né? Top. Aí eu saio, falo pra corretora isso aqui: minha linda, a gente vai orar, né? Então
Continua procurando aí. E eu estava vivendo umas semanas que todo dia eu chegava em casa e pesquisava. Irmão, eu entro dentro do carro, olho para minha esposa e falo assim para ela: e aí, amor, o que você achou? Ela: amor, eu gostei, amor. Eu falei: então deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente o que eu sinto? Aí ela: o que? Falta de paz? Ai, quando eu falei isso para ela, quando ela falou isso para mim, falta de paz, eu disse: falta de paz. Ela falou: eu não consigo sentir paz em lugar nenhum, amor. E aí ela me disse um negócio: é porque a gente não sabe o que Deus quer ainda pra gente. E aí quando ela me disse isso, eu falei: meu Deus, que vergonha! Eu não sei o que Deus quer ainda, porque eu estou me metendo a procurar um lugar que Deus ainda não falou o que vai ser. Deus ainda não deu a coordenada, Deus não disse como, Deus não disse nem onde. Aí sabe o que eu falei para minha esposa? Sabe de uma coisa, amor? Hoje a gente sai da frente de Deus. E aí começamos dentro do carro, irmão. Sentimos uma paz e uma alegria que parece que a gente tinha se mudado, mas a gente não se mudou. Mas o sentimento era: agora Deus está na frente trabalhando e eu estou atrás observando. Porque é muito melhor eu atrás observando Deus trabalhar do que na frente me frustrando fazendo aquilo que eu penso estar no comando. Então eu quero falar algo para você. Desista de tentar comandar a sua vida. Você não está no comando. Então se você não está no comando, quem está? Eu vou dizer quem você pode escolher. Ao invés de que seja o acaso, ao invés de que seja qualquer outro fenômeno da natureza, não. Quem comanda a sua vida, quem determina a sua história é Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode tudo. Ele pode além do que você pode imaginar ou pensar. Ele pode. Pode tudo. Aleluia. Deus pode tudo. E até aquele que eu não posso fazer, Ele pode. Deus pode tudo. Então, meu lindo, quando eu entendo isso, olho para a palavra, olho para a minha vida, eu falo assim: olha, Jesus, pode pegar o controle, que eu sou fraquinho. Eu não sei nada sobre meu amanhã, o Senhor sabe. Eu não sei nada sobre meu futuro, o Senhor já escreveu a história. Eu não sei sobre meu amanhã, o Senhor já está lá. Então, Jesus, meus olhos não veem, eu ainda não consigo sentir, mas se Tu estás no comando, eu sei que posso descansar. É tão simples, né? Parece tão engraçado isso, mas faz uma diferença tão grande. Antes, estava eu andando na frente de Deus, eu imagino Deus atrás assim, dizendo: nossa. Imagina eu empolgado pesquisando, Deus assim: não. Ai, tá de matar aqui das vezes, né? Deus dizer: ai, vou apagar. Porque Deus tem algo tão extraordinário. A gente está na frente tentando fazer aquilo que é o trivial, sabe, o que os nossos olhos enxergam. Tem gente que não acredita nisso que eu estou falando. Tem gente que desacredita as pessoas, inclusive, sobre isso. Tem gente que fala: não, você tem que fazer. Você tem que fazer. É a cultura do do it yourself. Faça você mesmo. Não, lindo, isso não nos leva a lugar nenhum. E eu vou te falar, a nossa história é uma pregação para mim. Eu preciso pregar para mim, eu preciso lembrar das coisas. Eu preciso lembrar de todas as vezes que eu estava na frente, passei para trás e vi Deus fazer coisas muito além, maiores do que eu poderia imaginar. Então eu vou te falar, eu tô com uma vontade de pesquisar a casa. Ai, dedinho encosta assim, só dá uma pesquisadinha. É bem rapidinho, Senhor. Eu vou só ver o negócio que eu já tentei tanto. Eu já fiz
tantas vezes isso, que parece que eu vejo Deus e falo assim: quer de novo, bebê? Pode pesquisar, só que você não sabe nem onde é. Como eu pesquiso uma casa sem saber qual é a cidade? Isso me incomodou um pouco agora. Porque vai que Deus quer que eu me mude. Mas eu não sei. E é por isso que eu não tenho que me meter. Deixa Deus passar na frente. O Senhor vai na frente, comanda a história. Eu estou atrás só na onda. Cuida, Jesus. Controla, determina, declara, abre, fecha, o que o Senhor quiser. Porque sei que o Senhor pode tudo. E além disso, muito além daquilo que eu, Dave, consigo imaginar. Eu quero que você diga com a sua boca isso. Diga: Deus pode tudo. Além do que eu, Dave, imagine, irmão, vocês não conseguem nem repetir o nome de vocês, quanto mais controlar a vida. Brincadeira. Além do que eu, Dave, posso imaginar. Jesus, o Senhor pode tudo. E é somente isso que precisamos saber. Somos limitados, frágeis, não temos o controle. Já o Senhor tem tudo. Portanto, Pai, tome a frente, vá à frente. Porque se tiver um mar à frente e eu estiver na frente, o mar não abre. Mas se o Senhor estiver na frente, o mar abre. O Senhor é um Deus de cuidado, de milagres extraordinários e que faz muito além do que eu posso pensar e imaginar. Então, Jesus, o controle é seu. Faça o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Não, vocês imaginam se tivesse dado um problema técnico e a gente tivesse que fazer de novo? Não, vocês imaginam que loucura? Oh, meu lindo, eu tenho uma palavra de Jesus para você. De verdade, eu tenho certeza que essa palavra é algo profético sobre você. Esse deserto vai passar, ele não é para sempre. Haverá uma vitória poderosa de Jesus sobre você. E uma nova estação do Senhor está chegando em nome de Jesus. Amém. Mas antes de começar... dois recadinhos rápidos. Primeiro, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Isso, geral, manda nos grupos da família. Eu nunca falei isso pra vocês, mas vocês sabiam que dá pra sair de um grupo de WhatsApp e ninguém sai mais? Ninguém sabe? É uma boa notícia. Bom, manda pra todo mundo, compartilha, comenta. E por último, eu quero falar pra você da nossa associação evangelística. Fazem 5 anos, na verdade 4 anos, que Deus fez nascer um projeto que hoje serve milhares de pessoas. Eu nunca dei publicidade para isso, mas agora Deus está levantando os nossos horizontes para projetos extraordinários. E eu quero fazer uma declaração de fé, como a última mensagem aconteceu. Nos próximos anos, as maiores cruzadas evangelísticas do nosso país serão gratuitas nas capitais das maiores cidades. Não, você não está pegando, você é de São Paulo, você não está pegando. Nós vamos parar o Vale do Engabaú, a gente vai parar a Avenida Paulista, a gente vai levar o Evangelho a lugares que nunca chegaram. Irmão,
A parada vai ser diferente, vai ser a cruzada evangelística. Então, lindo, eu quero que você faça parte dessa história. Um exército está nascendo e você pode ser alguém que seja um voluntário, que sirva, e você também pode servir com os teus recursos. Se Deus te deu isso, faça. As recomendações estão aqui embaixo e você pode acompanhar no Instagram da nossa associação, AE Dave Leonardo. São mais de 310 mil pessoas cuidadas através da nossa associação, e você é parte disso a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos pro vídeo. Ai, de quem é a culpa de dar as coisas erradas na nossa vida, né? Já percebeu que sempre o culpado é os outros, já viu? Ah, o culpado é o estagiário. Coitado dos estagiários, irmão. Sofre que Deus o livre. E eu já fui estagiário, irmão. Eu nunca fui culpado de nada que aconteceu. Nunca fui culpado de ser encontrado pelo gerente do banco. Ai, deixa pra lá, é muita fofoca pra um dia só. Mas a gente sempre tá colocando culpa nos outros, né? Ai, culpa é do meu pai. Ah, culpa é da Jéssica. Sempre tem uma Jéssica fazendo confusão. Tem Jéssica aí, perdão. Sempre é culpa dos outros, nunca é nossa. Então quando o deserto dura demais, Deus é o culpado. Ou é a culpa do inimigo. Você já viu? Tem gente, qualquer coisa que dá errado, diz: o inimigo se levantou. Bom, o inimigo nem saiu de casa nesse dia, tá dormindo. É você que é tudo atrapalhado. Ai, é inveja dos outros. Ai, é inveja. Não, é você que é tonto, que conta pra todo mundo. A questão é, nós culpamos os outros pelos nossos fracassos e terceirizamos as responsabilidades que deveriam ser nossas. Mas quando dá certo, aí a gente diz aqui: você não sabe o quanto eu batalhei. Você conhece alguém assim? Ai, porque eu fiz tanta coisa, eu ajudei tanta gente. Não, irmão, é que a gente precisa entender o nosso lugar no mundo, sabe? Eu vou contar-lhes uma história. E essa história, para mim, é o texto áureo do Velho Testamento, porque mostra um povo que foi julgado e perdeu grandes oportunidades por não serem responsáveis com as suas atitudes. Essa não é uma palavra sobre milagre, essa não é uma palavra sobre sonhos, essa é uma palavra que vai puxar a tua orelhinha assim, bem gostosinho, top, e vai puxar e vai emendar com a outra lá atrás. Fala para quem está perto de você, diga assim: a maioria dos BO da tua vida é culpa tua. Fala para a esposa também, aproveita. Porque você não vai poder dizer que ela está errada em outro momento. Então aproveita agora, fala: talvez, longe de mim, mas é a palavra. Ai, meu Deus do céu. Diga pro teu esposo, diga: viu, te falei hoje em casa. Êxodo capítulo 13, versículo de número 20. E começaram a sua jornada. E acamparam em Etã. Etã é o nome da cidade. E a Bíblia diz: e esse era o começo do deserto. Então eles estão aonde? No começo do deserto. No outro lado do deserto, a Bíblia diz que há uma terra prometida, esperada, preparada para eles, com casas lindas, com um lugar que emana leite e mel, que eles não semearam, que eles não plantaram, mas eles irão colher. O nome disso é graça. Amém? Aí o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite.
Então Deus está dizendo: eu vou cuidar de vocês, vou guiá-los no caminho, e esse caminho vocês vão poder andar de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite de diante do povo. A Bíblia está dizendo que Deus, nos 40 anos que o povo ficou no deserto, Deus nunca tirou a coluna de fogo, nada, Deus nunca tirou. Deus nunca deixou eles sem direção. Ou seja, por que eles se atrasaram tanto? O X da questão é: se Deus preparou um caminho, observe comigo por favor isso. Se Deus preparou um caminho, se Deus tinha um endereço, que é diferente do que Deus fez com Abraão, por exemplo. Com Abraão, Deus disse que mostraria o lugar. Para eles, Deus já disse como seria o lugar. É uma terra que emana leite e mel, é uma terra maravilhosa, é uma terra linda, é uma terra poderosa, é uma terra, uau, maravilhoso. Então saiam do Egito, saiam do Egito. E aí a Bíblia diz que o povo saiu do Egito para a terra prometida, e tinha coluna de fogo, nuvem de fumaça, havia luz, havia direção. E esse povo não chegou, e demorou 40 anos. Já parou para pensar que tem coisas que Deus de verdade faz demorar, mas tem coisas que Deus queria que fosse rápido. Existem coisas que Deus tem pressa para fazer na nossa vida. Existem coisas que Deus quer que seja para ontem, que você levante logo, que você viva rápido, porque há uma urgência no nosso tempo. A Bíblia diz: os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Cadê os ceifeiros? Cadê as mulheres de Deus? Cadê os homens de Deus? Cadê as famílias? De verdade, você acha que Deus não quer abençoar o teu casamento para ontem? Você acha que Deus quer ficar enrolando você para abençoar a tua vida? Você acha que Deus não quer que você viva logo o plano dele? É óbvio que Ele quer, mas a pergunta é: se Ele quer, por que não acontece? Existem coisas que é coerente a gente esperar o tempo. Eu sempre uso o exemplo dos meus filhos. Os meus meninos, eles amam carro, mas isso não os torna aptos a dirigir um carro. Eles não têm idade, eles não têm tamanho, eles não têm maturidade. Então tem coisas que de verdade é preciso que a gente se amadureça, sabe? É importante que a gente esteja mais preparado. Mas para algumas coisas já poderia ter acontecido há muito tempo. Existem coisas na nossa vida que era para ter acontecido no ano passado e não aconteceu. Existem coisas na nossa vida que era para ter acontecido em 2016 e ainda não aconteceu. Já era para a gente estar na terra prometida, já era para a gente estar vivendo coisas extraordinárias, já era para a gente estar vivendo algo poderoso, mas a gente ainda não viveu, e a gente ainda não entendeu por que não está vivendo. Alguém vai dizer: Deus não está fazendo milagre. Não, irmão, tem milagre dia e noite no deserto. O maná cai do céu, a nuvem de fogo, a coluna de fumaça. Tem milagre todo dia, a água sai da rocha, o mar vermelho se abre, uma nuvem de codornizes, a roupa cresce no corpo. Tem milagre todo dia. Então o povo não saiu, não ficou no deserto por falta de milagre. Tinha milagre todo dia. Sabe, diga com a boquinha linda que Jesus te deu, diga: na minha vida tem milagre todo dia. E você está vivo, bebê. Você está aí me ouvindo agora, tem fôlego no teu pulmão. Você me ouve com os teus ouvidos, você está me vendo com os teus olhos. Você está aqui agora. O pau está torando, tem guerra, tem crente sendo perseguido, gente sendo morto pelo evangelho, e você está aqui sentado lindamente, ouvindo uma palavra. Você está aí no seu carro, na sua casa, whatever, aonde você está me ouvindo. Tem gente que não tem o privilégio de ouvir uma palavra do evangelho porque foi proibido. Isso é um milagre, meu lindo. Tem gente que era para estar aqui e não está mais. Você está aí me ouvindo, isso é um milagre. Falei: eu sou um milagre. Então o problema não é milagre, entendeu? O problema não é milagre, o problema não é isso. A gente está aqui agora. Então, se o problema não é falta de milagre, por que ainda não vivemos nada do que somos preparados para viver? Por que não vivemos? Por que ainda estamos andando em círculo? Por que ainda não estamos vivendo o sobrenatural de Deus? Por que ainda a nossa vida é vazia? Por que ainda a gente ainda está chorando pelo mesmo motivo? Por quê? E aí a Bíblia vai dizer: Deus, por conta
da desobediência do povo. A desobediência fez com que o deserto, que era para ser passageiro, virasse um lugar de 40 anos de permanência. E aqui eu entro na responsabilidade do que de fato é ser alguém cristão. Sabe? É aqui o cerne de tudo, aonde nasce uma responsabilidade que não torna a graça de Deus inútil sobre a nossa vida. O fato de sermos amados por Jesus, o fato de ter a graça de Deus derramada sobre mim e sobre você, o fato de colhermos daquilo que não plantamos pela graça de Deus, não faz com que o deserto passe logo, se o nosso coração não estiver nele de maneira completa. Eu poderia ser específico e talvez seja de uma maneira educada para não me tornar pesado a vocês, mas tantos de nós queremos viver o melhor de Deus entregando o nosso pior para Ele. Quantos de nós cobramos Deus, Deus faz alguma coisa, mas a gente não fez nada. Nós não fazemos o mínimo. Nós não temos temor nenhum. E aí quando nada acontece, Deus é o culpado. Quando nada acontece, o inimigo se levantou. Quando nada acontece, os invejosos que se levantaram. Quando nada acontece, foi o meu pai que me educou errado. Não, lindo, calma aí. O dia que Deus te tirou do Egito, o dia que Deus te tirou da escravidão, Ele queria que você fosse livre. Mas você está querendo viver como escravo. Eu sei que é difícil dar um glória a Deus agora, mas eu vou pedir encarecidamente. Não era para ser agora, era para ser agora, depois que eu vou falar agora o negócio rapidão. Deus te chamou para ser livre, mas é você que está com a tornozeleira eletrônica, que ainda está mostrando para o Egito aonde você está, que ainda não entendeu que Deus te tirou daquele lugar e que você não combina mais com aquele lugar da onde Ele te tirou. É você que ainda está na vontade de Deus, tentando viver como se Ele não tivesse chegado na tua vida ainda. É você. Eu tenho orado muito para que a geração que me ouve amadureça logo. Amadureça de verdade, sabe? Não adianta você me ouvir e achar que isso te torna alguém de Jesus. Não, isso não te torna ninguém de Jesus. Isso te torna um espectador de uma palavra que às vezes te anima, que às vezes te confronta, mas não tem o poder de mudar você se você não levar isso para a sua vida diária. O Evangelho não é sobre o que você ouve, é sobre o que você decide colocar em prática na sua vida. Então, meu lindo, não adianta nós desejarmos o melhor de Deus entregando o nosso pior para Ele, sem temor, sem comprometimento, sempre vazio, sempre desligado. Para pensar, lindo, quantos de nós na presença de Deus estamos desligados da vida? Estamos olhando as coisas que estão passando lá fora, estamos cuidando da vida dos outros, estamos resolvendo coisas que não era para ser resolvido, e aí a nossa vida está em círculos e nada acontece. E Deus está olhando para você dizendo: o milagre está todo dia acontecendo. Todo dia eu estou aqui, todo dia tem coluna de fogo, todo dia tem a provisão, todo dia. Então é você que transformou um lugar de passagem num lugar de moradia. Não fui eu que quis isso para você. Porque todo mundo está dizendo: eu estou vivendo o processo de Deus. Não, lindo, você não está vivendo o processo de Deus, não. O processo de Deus já tinha que ter acabado faz 10 anos atrás já. Agora é só você que se perdeu. Desculpa, me perdoa. Eu estou no processo de Deus. Conversou com ela ano passado, ela disse a mesma coisa. Passou 5 anos, nada aconteceu. Eu estou no processo. Deus está trabalhando. É o processo. Passou 30 anos. Eu estou no processo de Deus. O que é isso, irmão? Não é processo, mas é que você é repetente mesmo. Você nunca passou de ano, você nunca passou direto. Você está na terceira chamada já da vida, meu lindo.
Me desculpa te incomodar um pouco, mas não é processo de Deus que você está vivendo não, irmão. É só você que é tonto mesmo. É só você que não obedece. É só você que não ouve Deus e pratica o que Ele está falando com você. É só você que está caindo no mesmo buraco toda semana. É só você que não consegue mudar o teu caminho. É só você. Ai, desculpa. Tô leve, já tô mais leve já. Fala pra quem tá perto de você. É pra nós isso aí, tá? Não é pros outros não, é pra nós mesmo. Olha, essa pauladinha é pra gente mesmo, porque, né, a gente tá aqui, não é pra quem tá lá fora, é pra gente. É você que tá no Uber, é pra você mesmo aí, é isso. Porque a gente também apoia dizendo, pra quem que Deus tá falando um negócio desse? Você já viu? Sabe qual que é o pior deserto? É aquele que a gente não reconhece. É aquele que você está vivendo a vida toda e não sabe que está no deserto, porque você está tão anestesiado pelo calor do deserto que nem se ligou que a tua vida está parada há 10 anos, todo mundo foi embora e você está no mesmo lugar ainda. Sabe qual que é a coisa mais triste da vida? É quando você encontra gente que parou no caminho e não prosperou, não seguiu, não avançou, não foi embora. Está no mesmo lugar. É triste demais quando você conversa com alguém que não foi. Eu vou te falar uma coisa, tem coisa que combina com solteiro, que quando você casa é ridículo você fazer, sabia? Eu sou casado faz 16 anos já. 16 vai fazer, eu acho. Se eu estiver errado, talvez eu já teria 16 nessa data agora. E aí eu... Ai, meu Deus. Quando a gente tem 17 anos assim, tem umas coisas que é legal a gente falar. Sabe, quando a gente tem 20 anos, tem umas coisas que combina a gente fazer assim, umas brincadeiras. Ai, olha, que maneiro, que jovem. Mas tem coisa que chega um certo tempo que é ridículo a gente fazer. Chega uma hora que não combina mais assim, sabe, dá até vergonha. Sabe, tem coisa linda que fazia sentido quando você tinha 15 anos fazer. Tinha uns conselhos que você dava que fazia sentido quando estava na época da malhação ali, sabe? Quando estava no Orkut ainda, lá fazia sentido, mas já passou. E às vezes a nossa cabecinha ainda está falando a mesma coisa, está fazendo as mesmas brincadeiras, ainda está com o mesmo relacionamento com Deus vazio, fraco, só vive uns 190. Quando dá um BO a gente liga, mas quando passa a gente esquece. Coisa que não faz mais sentido, entendeu? É que eu não quero falar pené assim, né? Mas eu tenho pessoas assim que eu não consigo mais conversar, que eu amava antes, mas hoje dá um pouco de vergonha assim conversar, porque ainda tá conversando coisa de 10 anos atrás ainda. E não é nem saudosismo, é porque ainda tá naquela estação ainda, sabe? Ainda tá olhando pra mulher na rua e assobiando ainda, assim, que vergonha que dá. Ainda tá afundado em pornografia, ainda tá discutindo a mesma coisa, ainda é a pasta de dente, ainda sabe, é umas coisas sem sentido. E esse é o negócio, a gente que escolheu ficar nesse lugar. Todos os dias Deus abre uma porta pra gente. Todos os dias Deus nos mostra um novo caminho. Todos os dias Ele diz, lindão, eu tô aqui, bora, levanta, vamos embora. Acorda, muda de rotina. Vai, meu filho, faz alguma coisa. E a gente tá assim, não, é porque o Senhor esqueceu de mim no deserto. Não, meu lindo, Deus tá gritando com você faz 20 anos. Vaza daí, meu lindo, eu não fiz o deserto pra você morar. Eu fiz o deserto pra você amadurecer. Eu fiz o deserto pra você crescer. Eu fiz o deserto pra você aprender, mas não é pra ficar aí. Vaza daí, pelo amor de mim mesmo. Então deixa eu te falar, meu lindo, não acha que Deus te deixou no deserto e te esqueceu lá. Não, meu lindo, foi você que se esqueceu nessa estação. Foi você que não permitiu que Deus amadurecesse você. Foi você que não mudou até agora. Então não tem ninguém culpado da tua vida tá dando errado. É só você que não cresce. É só você que não amadurece. É só você que ainda está colocando a culpa nos outros e não assumiu que é a tua falta de oração, que é a tua falta de vida com Deus, que é a tua falta de temor. É você o culpado. Olha que agonia. Então, meu lindo, acorda logo. Deus, o que eu preciso fazer? Olha para cima. A coluna de nuvem, a coluna de fogo, a nuvem de fumaça está na tua frente. É só seguir que a terra prometida está te esperando. Tá bom, né?
Já apanhamos bastante já agora, eu acho que... Se tem alguém no deserto aqui, irmão, se eu fosse você, tava chamando o Uber agora já. Eu gostei dessa. Chama o Uber logo, lindo. Chama o Uber logo desse deserto, vaza daí. Pede carona, some daí, some, não tem como. Agora, é que tem um problema. É que tem lugar que o Uber não te acha. Não chega. Está tão longe da realidade às vezes. Você vai ter que levantar, vai ter que pedir perdão, vai ter que se arrepender, vai ter que sacudir a poeira e dizer: Jesus, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero. E aí, lindo, você vai ter que ser cabra macho para dizer: eu vou mudar o caminho, eu vou mudar a direção, eu vou mudar as coisas, porque eu não quero viver mais uma estação no deserto. Lembre-se, lindo, o deserto, você não fica por falta de milagre. No deserto você não fica por conta do propósito de Deus. Não, lindo, às vezes você só está no deserto porque você não aprendeu a obedecer a voz do Senhor. Deus te fala à direita, você vai para a esquerda. Deus fala para você parar, você continua. Deus fala para você continuar, você para. Então é como se você estivesse num ciclo vicioso de desobedecer. E é por isso que talvez você está preso ainda nessa realidade. Mas eu quero que você entenda, lindo, que se você ouvir a voz de Deus, o deserto de 40 anos você vai passar em minutos por ele. Não, 10 améns. Então deixa eu refrescar e trazer um pouco de esperança para você. Ei, lindo. O propósito de Deus com você não é que você more no deserto. O deserto é um lugar de passagem, e durante essa passagem você precisa amadurecer, crescer, evoluir, ficar ainda mais cheio do Espírito Santo, porque o deserto que talvez demoraria anos, pela velocidade do teu crescimento vai demorar dias, porque tudo passa, e quando nós estamos atinados à vontade de Deus, passa ainda mais rápido. Você não precisa morar nesse lugar de sofrimento. Passe correndo, o que demoraria anos, se você estiver conectado com Deus de verdade, vai passar rápido demais. Então a pergunta não é quando o deserto acaba, é: Deus, o que eu preciso fazer enquanto estou aqui? E a única coisa que Deus quer que você faça é: escute e obedeça. Vamos criar uma situação hipotética. Estou com um problema no meu relacionamento. Deus resolve o meu marido. Ai, meu Deus, vou ter que... confusão. Deus muda a vida dele. Ai, Deus ajuda ele a melhorar. Deus converte ele. Aí Deus está olhando para você assim: puxa, eu queria fazer tudo isso em você também. Ai, Deus salva minha mãe, muda a vida da minha família. Aí Deus está olhando assim: puxa a vida, eu queria fazer tanto isso em você também. E esse é o negócio. Enquanto você está dizendo Deus faz neles, Deus está dizendo: deixa eu começar em você primeiro. Deixa eu começar em você primeiro. Ei, lindo, quando nós olhamos para a palavra de Jesus, eu olho para o final dessa história, onde Moisés não entra, aonde o povo não entra. E aí Deus dá um conselho para o povo: escolham hoje a quem vocês vão servir. Josué se levanta: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ele diz: eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso, lindo? Postura de alguém que amadureceu. Não importa o que vocês vão fazer, eu vou viver de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Eu não sei o que você está pensando, mas se talvez você está pensando em mandar essa mensagem como indireta para alguém,
talvez é só para você mesmo hoje. E olha que até é estranho, porque eu quero que você compartilhe. Mas talvez está na hora de você parar de orar pelos outros e começar a pedir misericórdia a Deus pela tua vida, para que o deserto seja abreviado. Ai, lindo, eu quero dar essa palavra de Jesus para você agora. No nome de Jesus, o deserto será abreviado. O tempo não será longo, o tempo será rápido, porque Deus tem pressa de fazer coisas extraordinárias na tua vida. Portanto, quanto antes você amadurecer, quanto antes você compreender a voz de Deus, mais rápido Deus vai te tirar desse lugar. Porque, de verdade, Deus está levantando as vozes desse nosso último tempo. E talvez você seja essa voz, a sua família seja esse farol. Então, lindo, vaza do deserto rápido. Deus tem algo para fazer poderoso na sua história. Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje o Senhor sacudiu a nossa cabecinha. O Senhor não nos deixou do jeito que nós pensávamos que estávamos. Não, Jesus, a culpa é nossa também. O marido é meio vida louca, Jesus, mas a culpa é nossa. Fala aí, linda, vai. A culpa também é minha, Senhor, eu preciso melhorar. E quando eu aprender aquilo que demoraria tempo, vai passar em minutos. No nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, tudo bem? Nós chegamos exatamente no meio da série Alvorecer. Essa é a nossa quarta mensagem e o tema é: eu não consigo ter fé. Sabe, quando você ouve as histórias, quando você vê os milagres, mas parece que com você não é possível. Essa mensagem é uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de entrar na mensagem, eu quero só te pedir um favor. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho de joinha. Se você clicar nele, o YouTube entende que é uma mensagem relevante e manda para mais pessoas. Então, por gentileza, se você não curtiu o vídeo, curte. Não esquece de comentar, deixar aquilo que edificou você e manda para todo mundo que você puder. Outra coisa, toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para você aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e eu espero você toda segunda por aqui. Jesus te abençoe. Vamos pro vídeo. Jó, capítulo de número 3, versículo de número 11. Por que eu não morri desde o ventre da minha mãe? E saindo do ventre da mãe, porque eu não parei de respirar. Uau! Sabe, você só compreende a profundidade do desabafo de Jó quando você lê a história de Jó. Sabe, a ponto de dizer: olha, eu preferia ter morrido antes de nascer, eu não queria ter vivido absolutamente nada dessa vida absurda que eu estou vivendo agora. Sabe, é uma sensação de apanhei tanto que eu não gostaria nem de ter vivido. Sabe, é uma hora onde as pessoas desistem, né? Tem gente que diz: eu já chorei tanto que o pote de lágrimas secou. Você já viu isso? E é onde a gente ouve a seguinte frase: eu não consigo mais acreditar em nada. Eu não consigo mais acreditar que existe um Deus no céu que se importa. Eu não consigo acreditar que Jesus realmente existiu. Sabe, eu não consigo acreditar nesses milagres, nessas histórias. Eu não consigo mais acreditar. É quando a gente perde a fé. E é possível a gente perder a fé em tudo. A gente pode perder a fé no ser humano,
A gente pode perder a fé em nós, mas a pior coisa do ser humano é quando ele perde a fé em Deus. Porque Deus sempre vai ser a primeira, mas também a última instância. Sabe, quando você não tem mais a última instância e você perdeu nas primeiras, ali parece que, sabe, acabou. Eu acho interessante quando um ateu explica a fé do cristão. E o ateu, ela é brilhante em explicar a fé. Ele vai dizer: é porque o cristão precisa de uma esperança. A pergunta é: e quem não precisa? Porque a esperança do cristão, diferente da esperança da ciência, por exemplo, a ciência tem um limite. Nós cremos em algo que não tem limite. A gente sempre diz: a medicina vai até aqui, o Senhor vai além. A morte paralisa, Deus dá a vida. Sabe, aonde não existe uma saída, nós que cremos em Jesus acreditamos em um novo ciclo. Nós acreditamos num milagre. E até quem não acredita, quando chega na última instância, faz um esforço para acreditar. Quantas vezes eu já fui visitar pessoas que estavam morrendo de alguma doença terminal e que nunca creram em Jesus, mas chegaram na última instância, a última coisa que restou foi crer. Só que veja, o mesmo motivo que faz alguém crer também pode fazer o outro deixar de acreditar. Quando você olha para a história de Jó, o mesmo motivo que poderia fazer alguém crer, naquele momento talvez quis fazer ele deixar de acreditar. E quando a gente olha para a nossa geração, e eu digo para a minha geração, eu encontro uma dificuldade de crer muito maior. Sabe, porque agora nos foi passado a impressão que a gente controla muito melhor a nossa vida. Nossa expectativa de vida mudou, por exemplo. O homem, a expectativa dele tem subido de maneira drástica. A medicina tem entrado na história de uma maneira muito extraordinária. Sabe o que eu descobri esses dias? Eu quero muito ter uma menina. Nós vamos orar sobre isso. Eu e a Paulinha, a gente queria que o nosso terceiro filho fosse uma menina. A gente tem esse desejo. A gente descobriu que se eu quiser que seja uma menina, eu consigo fazer que seja. Basta eu fazer a inseminação manipulada pelo médico, que vai colocar lá, eu não sei explicar o termo científico, mas vai nascer uma menina por conta de uma manipulação na genética. Só que eu não quero isso para mim, porque à medida que eu tenho controle, eu descubro que não ter o controle é muito melhor. É muito melhor viver o sobrenatural de Deus do que o controle do homem. É muito melhor daqui a um ano eu olhar para você e dizer: eu orei, pedi para o Senhor uma menina e Deus ouviu a minha oração e me deu a menina que eu sonhei. Você entende? À medida que o mundo avança, ele tira a graça de nós. Ele vai tirando a possibilidade de milagres, obviamente que vai chegar o momento, e já chegou, onde a medicina não vai passar, onde a ciência não vai passar, aonde nada vai passar, e aí Deus vai entrar. Mas a minha preocupação é com os corações de agora, que não conseguem crer, ou porque de maneira racional entenderam que isso é o melhor, porque não querem se frustrar em crer em algo que talvez não exista, ou talvez com alguém que foi tão ferido na vida ou pela própria religião, que transformou a fé em uma coisa ruim, e se esqueceu do eterno por conta de uma experiência. Eu olho para as experiências, e eu vou ser bem sincero com você agora. Deus deu voz para a gente no Brasil. Eu reconheço que foi o Senhor que fez tudo acontecer. O Senhor nos deu voz. Mas sabe, de verdade, quando sai alguma matéria nossa, quando sai alguma notícia,
às vezes a gente lê os comentários e eu leio algumas frases assim, tipo: pastor é tudo ladrão, sabe, ele só quer o dinheiro das pessoas, aquelas coisas que a gente ouve de senso comum. Mas quando você olha na história, você percebe que existem culpados disso acontecer, sabe, existem os culpados de fazer isso acontecer. Ou seja, nós às vezes pagamos o preço de decisões erradas lá de trás. Só que aí que está, o problema não é comigo, o problema é que essas pessoas que construíram uma imagem errada, ou que frustraram a fé de alguém, frustraram a fé em Jesus. Entende? Tem pessoas que deixam de crer porque foram feridos por alguém que deveria ser aquele que protege, que ama. E eu vou te falar uma coisa: nós somos muito tentados às vezes na vida, como todo ser humano, mas eu consigo entender a responsabilidade que eu tenho, sabe? Entendo o que eu vou te dizer agora, mas, por exemplo, se alguém trair a esposa, ninguém vai saber. Mas talvez se eu trair a minha esposa, a Paula, porque tem uma voz que o Senhor deu, olha que loucura. Tem gente que nunca mais vai querer ouvir uma pregação, que vai achar que todo pregador é o vagabundo que traiu a esposa. Você entende? Se eu abandonar a minha família, ou se eu perverter o meu coração, eu sou responsável pela vida de muitas pessoas. Aí você vai dizer: mas a fé, ela tem que estar em Jesus. Eu concordo com você, mas quando a gente olha o apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? A nossa responsabilidade é muito grande. Mas a minha mensagem agora não é para um pregador, não é para um pastor, é talvez para alguém que foi ferido ou teve a fé desacreditada por uma má experiência, seja com alguém da religião, sabe, seja com uma vida muito sofrida. A minha palavra para você é: mude a perspectiva dos teus olhos. E isso é muito importante, porque à medida que o tempo passa, se nós não tivermos o nosso coração no Senhor, se os nossos olhos não estiverem fitos nele, se nós não tivermos fé, o que nós vamos ter? E eu percebo que a falta de fé, ela invadiu aqueles que mais deveriam ter também. Sabe, o meu coração nessa série, qual foi? Eu preciso de uma mensagem de esperança, Senhor. Jesus, eu preciso de uma palavra que seja para esse tempo. Ela é atemporal, mas eu preciso de respostas para esse tempo. E veja, eu estou falando sobre Jesus de uma perspectiva em todo o tempo, dizendo para você: olha, é possível melhorar, é possível Deus transformar a sua história, porque eu tenho fé. E por isso o tema da mensagem é alvorecer, o tema da série, sabe, uma esperança. Porque se eu não tiver isso, o que eu vou ter? Se eu não crer que Deus pode agir, no que eu vou crer? Se eu não creio que Deus pode parar uma chuva, no que eu vou crer? Você entende? Eu preciso crer, não é quero, eu preciso. A minha geração precisa crer, não é quer, não, nós precisamos, porque senão a gente entra em colapso. Senão a gente entra em desespero, senão a gente desacredita, e desacreditar de Deus é desacreditar de nós, porque aonde estamos nós? O que é a nossa vida? O que é a nossa história? Sabe, eu quero que você chegue ouvindo isso que eu estou falando para você, na expectativa de voltar a crer, mesmo que os teus olhos não enxerguem nada ainda. Hoje eu vi um vídeo de um rapaz que faz salto em distância e ele é cego. Sabe,
quem salta em distância, ele percorre uma pista e ele pula numa caixa de areia. O que me doeu o coração é porque o cego, um atleta profissional, sem ver, ele correu e ele mudou o ângulo. Sem perceber, ele mudou o ângulo da corrida dele. E ele pulou metros de distância e caiu fora da caixa de areia. Caiu no chão duro, com a bunda no chão. Sabe, sem ver, ele correu. Sem ver, ele saltou. Só que ele caiu fora da caixa de areia. Crer é sem ver, sem enxergar, correr e pular, crendo que o Senhor me pegará no colo, crendo que o Senhor está no controle. É dar o passo sem ver o chão, é andar sem ver a estrada, mas saber que Deus está cuidando de todas as coisas. Isso é crer, é o firme fundamento no que os meus olhos não veem, é a fé. E se nós não tivermos fé, no que vamos acreditar? O mundo está em declínio. Se nós não tivermos fé, qual será a nossa esperança para amanhã? Qual é a esperança que eu tenho sobre o mundo para os meus filhos amanhã? Eu amo uma passagem onde Jairo chega para Jesus e diz: Jesus, a minha filha está doente, para morrer em casa. O Senhor vai na minha casa e eu creio que o Senhor vai curá-la. Bom, Jesus diz: eu vou. Só que enquanto Jesus está indo, uma mulher toca em Jesus, uma mulher que tem um fluxo de sangue. Jesus para e tal. E enquanto Jesus está operando esse milagre, chega uma notícia para Jairo: ô Jairo, não adianta mais o mestre ir, porque ela morreu. Sabe, é exatamente nesses cenários da vida que a gente abandona e diz: não tem nem jeito para o Senhor fazer. A gente não consegue mais crer. Sabe, só que é exatamente nesse momento que crer faz todo sentido. É exatamente nesse momento da vida que nós mais precisamos crer. E eu acho lindo porque Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, somente creia. Sabe, ele está dizendo: não precisa ter medo, só crer. Sabe, é como Deus dizendo: é exatamente agora que eu entro em cena, é exatamente agora que eu faço. E a Bíblia diz que é exatamente isso que Jesus faz. Jesus chega e ressuscita a menina. Sabe, crer é uma escolha de não ver, mas sabendo que Deus está no controle. É mesmo quando não existe um caminho, conseguir enxergar a estrada. É mesmo quando não houver o sol, é a gente enxergar o alvorecer. É mesmo quando todo mundo não consegue ver um cenário de paz, sentir paz. E talvez por isso que o cristão irrita muito aquele que crê, que todo mundo desespera e diz: não, vai ficar tudo bem. É por isso que o cristão irrita, porque todo mundo desespera e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, é por isso que todo mundo corre de medo. Ele diz: não, nós não somos escravos do medo, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de coragem e ousadia. Sabe, crer é enxergar o que os olhos de ninguém pode contemplar. Não tem saída. Quem crê diz: há uma esperança. Não tem mais jeito. Quem crê diz: eu conheço alguém que muda a história. Alguém diz: eu desisto.
Quem crê diz: é hora de recomeçar. Quem não acredita diz: eu caí. Quem crê diz: Deus levanta o caído. Entende? Sempre haverá uma perspectiva de luz, de esperança para quem crê. Então você precisa escolher. Não crer é viver no marasmo de ausência de esperança. Ao oposto disso, crer é ter esperança. Meu grande sonho com a minha geração é que as pessoas tenham as suas experiências com Jesus. Sabe, experiência com Jesus. Posso te falar um negócio? A gente está aqui agora, lembra que eu brinquei aqui? Da chuva. Jesus, se o Senhor quiser parar a chuva, o Senhor pode parar. Você acha que é legítimo eu parar tudo agora e dizer: Jesus, faz parar a chuva? Você acha que é legítimo? Sim ou não? Você está vendo o medo que existe em nós em crer? Por que a gente não acha legítimo? Ou por que a gente não faz? Porque o meu medo é que eu ore e continue chovendo. Você entende? Só que aí entra a perspectiva de crer. É que mesmo não acontecendo aquilo que eu quero, eu creio que Deus ouviu a minha oração, mas sabe o melhor. Sabe, eu me lembro de quando eu tomei a decisão por Jesus. Eu fiquei apaixonado loucamente. Eu queria orar por todo mundo que estava doente. Porque como eu ia saber se Deus não queria que eu orasse se eu não orasse? Sabe, eu me lembro de uma vez que eu estava saindo da igreja para ir para uma outra igreja. Eu era líder de jovens, eu estava visitando alguns eventos que estavam acontecendo. E quando eu estava saindo, passou uma irmã por mim, com a mão assim, ó. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: eu estou indo para o hospital, eu estou com muita dor no dente. Eu falei: me deixa eu orar primeiro, porque vai que Deus cura. Entende? Caraca, eu vou perder uma oportunidade dessa. E ela parou, e eu orei. E sabe o que aconteceu? Nada. Jesus não curou ela, ela foi para o hospital. Mas aí que tá, eu continuei crendo, porque não é pelos que meus olhos enxergam, pelo que eu creio na minha alma, no meu espírito. Deus está no controle. Entende? O crer não significa que eu vou entrar numa experiência onde tudo vai dar certo. Mas quer ver uma outra experiência? Essa semana, e eu concluo agora, a importância de crer. Meu filho João pegou uma virose. Meu príncipe. Nós voltamos de madrugada de Floripa. A gente estava aqui, voltamos para Joinville. E ele foi vomitando até em casa. Quem tem filho aqui sabe como a gente que é pai fica, né? A gente queria trocar e entrar no lugar, sabe? Filho, fica bonzinho, o papai vai ficar mal. Sabe, eu parava o carro, ele vomitava. No dia seguinte, na manhã seguinte, ele vomitou. E eu me lembro da cena dele comigo no sofá. E a minha esposa falou: filho, porque a gente fala tudo a verdade para ele. A gente vai levar você no hospital. Você vai ter que tomar um piquezinho no braço para tomar soro, que você não está bem, filho. E ele começou a chorar e disse: mamãe, eu não quero ir para o hospital, mamãe. Dói. E claro que dói. A gente sabe que dói, mas dói muito mais na gente. Aí naquele momento eu falei para ele assim: filho, olha para o papai. Antes de nós irmos para o hospital, a gente vai orar, filho. E se o papai do céu curar você, você não vai mais precisar ir para o hospital. Olha que loucura. Então, filho, nós vamos orar. Se o papai do céu curar você agora, não precisa mais ir. Vamos orar, filho? E meu filho falou: daí não vai precisar ir para o hospital. Eu falei: não, filho, se papai do céu curar você, não vai precisar. Ele baixou a cabecinha, colocou a mãozinha assim. Ele falou assim: papai do céu, cura eu.
dentro do meu coração eu disse: Jesus, essa é a minha oportunidade de te apresentar a meu filho da maneira mais eficaz possível. Cura o meu filho em nome de Jesus. Amém. E na hora, Jesus curou o meu filho. Acabou. E aí você vai dizer: eu não creio. É isso que eu estou falando. O crer faz a diferença. Sabe, eu pedi para minha esposa: amor, traz uma banana pro João. Ele: tá bom. Aí o mano olhou para mim: eu não vou mais precisar ir pro hospital, papai. Não vai. E ele comeu a banana e acabou. Comeu, brincou e acabou. Escolher crer é a única possibilidade que nos dá para viver milagres extraordinários com o Senhor. Se eu não crer, eu não vou viver. Se o Pedro não cresce que seria possível andar sobre as águas, ele nunca entraria na história por andar sobre as águas junto com Jesus. Você entende? Eu só quero que você entenda muito melhor crer, lindo. Então passa por cima da tua má experiência. Eu não vou te pedir perdão em nome da igreja, que não precisa. Passa por cima disso. Passa por cima se alguém te frustrou, se alguém foi mal com você e talvez devia ter. Não, esquece. Olha para o eterno, olha para Jesus. Deixa Ele purificar, sarar o teu coração. Escolha crer. Eu termino aqui agora contando mais uma experiência. Posso? Posso. Porque, na verdade, o meu sonho é que você não baseie a tua fé na minha experiência, mas numa que Deus vai fazer você viver. Sabe? A sua caminhada. Só me permita a te inspirar. Só isso. E você vai viver. Eu declaro sobre a sua vida que em nome de Jesus você terá a sua própria experiência com Jesus, e vai chegar a um ponto que você não precisará de alguém dizendo para você alguma coisa sobre Jesus, no sentido de que você terá a sua experiência como seu alimento. Entende? Você com Jesus, uma experiência genuína, e nada mais vai frustrar você. Eu me lembro que um dia eu escrevi um livro que até já esgotou faz muitos anos, e eu nunca mais relancei ele. É até bom lembrar disso agora, porque eu quero trazer ele de novo. O tema do livro é O Deus que me faz chorar. Eu nem sou chorão, né? Não sei porquê. Mas olha, eu descobri que vale a pena provocar o Senhor, sabe? Provocar mesmo. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio. Essas loucuras assim. Vai, antes de tomar aspirina, Jesus, Senhor, tira esse dor de cabeça. Amém. Aí de repente vai, imagina, é muito mais gostoso, não é? Você tomou aspirina, passou, passou. Aí, mas você orou e passou, é outra, entendeu? Outra vibe. Irmão, eu tinha um crediário numa loja lá em Joinville, o Senhor já me libertou. Sabe, o crediário que te obriga a voltar na loja para pagar, aquilo é uma pegadinha terrível, irmão. Você entra na loja, o vendedor já fala assim: é um alvo, vamos gastar mais. E aí, irmão, eu tava indo para pagar o meu boletim e tal, meu carrinho aqui. Você percebeu que parou de chover, né? Eu tava indo. Você pode dizer assim: não, mas já estava na hora de parar mesmo. Eu prefiro escolher a opção de o Senhor parou para que a gente conseguisse terminar dessa maneira. Só uma escolha de perspectiva. Entende? Te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Sempre vou escolher acreditar que o Senhor está fazendo, e que nada é o acaso e tudo são as tuas mãos. Obrigado, Jesus.
A gente provoca, mas já viu ser provocado pelo Senhor como é uma coisa muito doida. Eu oro para que você viva isso. Um dia eu estava lá, indo pagar o boletim do meu carro, e aí tinha uma vaga de estacionamento que ficava na frente da loja que eu ia pagar a conta. E quando eu passei, a vaga estava preenchida, e aí eu ia ter que ir para um estacionamento pago, que era um pouquinho mais longe e tal, mas que era caminho. E eu reclamei comigo assim, puxa vida, a vaga estava preenchida. Aí, dentro do meu ser, ouvi uma voz dizendo: por que tu não me pede as coisas simples da vida também? Irmão, eu não sou normal nem um pouco. E eu amo o desafio. Eu amo essas tretas, irmão. Eu falei: o quê? Eu vou voltar lá, Senhor, e vou te pedir então. Irmão, voltar significa dar uma volta de 6 minutos a mais. E eu voltei. Tenho isso medo, irmão. Porque agora era a voz dentro de mim em jogo, além da minha fé. Voltei. No comecinho da rua, falei: bom, o Senhor falou comigo. Se o Senhor achou que eu não ia vir, o Senhor se enganou. Porque eu vim. Então eu quero, Senhor, aquela vaga na frente da loja. Amém. Descansei. Estou chegando na frente da loja. Tinha um carro na frente da vaga. Na vaga. Aí eu já estou aqui já. O carro deu pisca. Saiu da vaga. E eu entrei. Entrei. Só que aí que tá. Essa é a coisa mais gostosa do mundo. Quem disse que eu consigo sair do carro para pagar o boleto agora? Mãe, eu tô no carro, aleluia, chorando, falando em línguas, aleluia, igual maluco, irmão. Entrei para pagar a conta com os olhinhos tudo vermelho, tanto de chorar. Aí voltei para casa, cheguei para minha esposa, falei: amor, tu não acredita o que aconteceu? O Senhor fez isso comigo. Eu voltei e pedi a vaga, Deus me deu a vaga, eu entrei na vaga, pegou a vaga, top a vaga. Minha esposa gravou para usar contra mim num ambiente necessário de novo. No outro mês, eu tô voltando na mesma loja. Quando eu entro na rua, minha esposa fala, pega na minha perna assim, ó: eu não quero ir pro estacionamento, tá? Eu falei: não entendi. Vamos orar e pedir aquela vaga de novo. Eu quero viver a mesma coisa que você viveu. Aí, irmão, botei o Senhor na parede na hora. Falei: ó, Senhor, o Senhor fez comigo, tô com a gata aqui também agora. Deixa eu impressionar ela, Senhor. Sinceridade do coração, irmão. Se Deus não fizesse, Deus continuaria sendo Deus igual. Eu continuo amando igual. Mas aí que tá, a gente só sabe quando crê, quando provoca. Entendeu? Vamos orar então, amor, ora aí. Jesus, a gente quer aquela vaga, Senhor, na frente. Tá chovendo muito, a Paulinha tá com chapinha. Verdade, tudo isso é verdade. Estava com chapinha, não queria andar na rua. Jesus, a chapinha da irmã, o senhor sabe, top, linda, chovendo. A vaga, pedimos a vaga exatamente igual. Chegamos na frente, a mesma cena. Tinha um carro, deu pisca, saiu, nós entramos. Pensa que delícia que foi dentro daquele carro. Eu e ela segurando um na mão do outro, dizendo: Jesus, tu ouve nossa oração. Jesus, tu és fiel. Jesus, obrigado por... Entendeu? Escolher crer nos proporciona experiências muito mais extraordinárias do que não crer. Jesus, eu creio que esta mensagem vai chegar na hora certa para milhões de pessoas que por conta desta palavra voltarão a crer em Ti, Jesus, e provocarão experiências contigo extraordinárias e serão transformados pela Tua presença. Jesus, nós cremos em Ti. Tu és o nosso amado. E não importa o cenário, não importa a crise, Tu és e sempre será o nosso Deus.
nós cremos. E bem-aventurados somos, porque mesmo não o vendo, cremos. Te amamos, Jesus. Que a nossa experiência contigo, que a nossa jornada de fé seja brilhante. Que os nossos filhos e netos sentem numa sala um dia só para ouvir as nossas experiências contigo. Existe a opção de contar a experiência de alguém, mas nós escolhemos viver a nossa própria história contigo. Em nome de Jesus, amém.